como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Vamos lá para o de hoje. O que eu queria trazer para vocês. A primeira coisa, quando começa o ano, né, a gente sempre tem promessas de mudanças, metas, planos. E muitas pessoas colocam planos de ler a Bíblia, né? Para que no fim do ano tenham conseguido ler a Bíblia toda. Tem até na internet planos de leitura que você consegue baixar, quer dizer, quais os capítulos que você vai ler todos os dias. É legal fazer, é legal ter, até mesmo para ter a experiência de conseguir ler a Bíblia toda. Eu confesso que eu leio ela toda, acredito que eu não li ainda, mas vários livros eu já li. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei esse ano com esse objetivo de ler a Bíblia, até baixei um plano de leitura para poder seguir esse plano de leitura. Tocando. O que eu queria trazer para vocês com isso é incentivar a leitura da Bíblia, a leitura da palavra, que é importante. Quando eu comecei, geralmente é com todo mundo, não é só comigo, seja com você também. Quando você começa a ler, você não entende às vezes nada. Às vezes quando eu li assim, versículos, meu Deus, eu não entendia nada do que estava escrito, era tudo confuso para mim. Às vezes não, o Novo Testamento, você começar a começar por ele, é até melhor, porque a gente consegue entender melhor. Mas quando eu ia para o Antigo Testamento, eu ficava, meu Deus do céu, não entendia. Enfim, eu quero trazer hoje para vocês a experiência de ler Gênesis, porque Gênesis é um livro que eu já li algumas vezes. É um dos capítulos dos livros da Bíblia que eu li mais de uma vez, 1, 2, 3, 4, mais vezes mesmo. E lá atrás, no começo, quando eu estava lendo, principalmente Gênesis 1, eu olhava assim, eu não entendia nada. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu leio e eu olhava, não entendi o que estava escrito. Às vezes para mim era até mais fácil partir logo para a formação do homem, Adão e Eva, porque é uma historinha que eu já conhecia, né? Era mais fácil para mim. Mas o que eu quero trazer para vocês é a persistência. É leia. Não entende? Leia de novo. Leia de novo. Leia mais um pouco. Aguarde mais um pouco. Mas leia. Deixa o tempo passar. Continue lendo. Hoje a gente tem recursos da internet que nos ajudam a interpretar. Lá atrás, quando eu comecei, né, não tinha internet. Eu não entendia. Eu até comprei um livro. Peraí. São vários volumes esse livro, porque é um livro que ele... Esse aqui é o volume 1, tá? Acho que esse aqui vai até... Gênesis 1, 2, 3, não passa disso. Gênesis 1, 2, 3. Enfim, eu comprei até esse livro para me ajudar a entender a Gênesis, enfim. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que tem facilidades hoje em dia para a gente ler esses livros. A gente pode comprar livros que nos ajudam a entender Gênesis. Se você digitar na internet, também vem te ensinando. Você consegue também ter algumas explicações legais na internet, tem várias coisas. Então hoje está mais fácil esse acesso, está mais fácil esse entendimento. Tá? Você consegue acessar, você consegue entender. Tem esse entendimento que é um entendimento que é da letra, que é você ler e interpretar a letra por ela mesma. Mas tem um outro ponto da Bíblia que a gente precisa aprender a ler, que a gente tem que ler com o Espírito, com o nosso Espírito. Então não é só ler por ler, é o nosso Espírito em busca de contactar, Senhor, o que é que o Senhor tem para falar para mim, o que é que o Senhor tem para se revelar nesse capítulo, nesse versículo. Tem um versículo na Bíblia, eu já me esqueci naquele que ele fala assim, que a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las.
entendeu? Encobrir, quer dizer, tem uma mensagem, essa mensagem ela tá aqui, ela tá pra gente, ela nos ajuda. Mas o objetivo do homem é caçar esse tesouro, caçar essa mensagem, descobrir essa mensagem, para ter mais de Deus, né? E ele se revelar. E ele se revela. Então, primeiro ponto, ler a Bíblia, não desistir, mesmo que você não entenda nada no começo. Continue lendo, continue lendo, continue lendo. Procure livros que possam te ajudar. A internet está ali, está na mão. Você consegue também com ela ter acesso a certas interpretações. Mas além de tudo disso, no lugar de você ler da letra, só da letra, você entende isso? Lê com o espírito, lê com o seu coração, querendo contactar a Deus, e ele se revela. E um outro ponto, às vezes você não precisa ter pressa para ler. Às vezes só um versículo, ele já destrincha tanta coisa para você. Eu me lembro quando eu comecei a reunir numa igreja evangélica, que eu ficava muito impressionada, que o pastor, às vezes, ele passava, sei lá, 2 horas só com um versículo. 2 horas falando só de um versículo. Porque se você mastigar, vai ter muita riqueza ali para você. E a Bíblia, ela é desse jeito. É um livro muito interessante. Então, o primeiro ponto seria esse. E ler com o espírito. Teve outra pessoa também que falou assim, vocês leem a Bíblia como se estivesse comendo farinha. Não, comendo rápido. Não. Se você pegar uma comida boa e saborosa, se você comer rápido, ou se você engolir uma comida, você não vai sentir o sabor dela, né? Vai engolir. Mas se você mastigar com calma, saborear a comida, ela vai ter outro gosto para você ter digestão melhor. A Bíblia também, não precisa ter pressa. Por que eu tô falando isso também? No meu plano anual de leitura bíblica, tá lá, sei lá, que começou com Gênesis, né, que é o que eu vou trazer hoje para vocês. E eu comecei a ler, eu queria ler depressa, porque eram 3 capítulos. Eu disse, meu Deus, não vai dar tempo, o tempo que eu tenho. Aí depois eu pensei, peraí, não tem sentido. Vai ler por ler? Não, você tem que ler e mastigar. E aí eu atrasei um pouco o plano de leitura, mas o que importa é que eu desfrutei daquele pedaço. É isso que eu quero trazer para vocês também. É sem culpa também, é ler para desfrutar e sem culpa. Beleza? Agora, quando eu tava lendo Gênesis 1, que foi o que eu li várias vezes, né? E no começo eu li, não entendia nada. Sabe a glória de Deus a encobrir, dos homens é descobrir? Teve um ponto aqui, isso porque eu juntei várias pecinhas, tá? Juntou com uma pecinha que eu escutei de uma palavra de uma pessoa que falou, que ficou no meu coração. Juntou com uma pecinha de algo que eu li aqui nesse livro. Juntou com uma pecinha que eu li na internet. E juntou com o Espírito também que bateu em mim. E aí eu olhei pra isso, eu não acredito que eu entendi esse versículo. Eu não acredito que veio clareza pra mim. Porque também um ponto que eu venho pedindo muito pra Deus é clareza, sabe? Venho pedindo muito pra Ele, clareza. Enfim, então eu vou ler aqui o versículo que eu olhei. Não acredito. Gênesis 1. É aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Não, versículo 9 não, versículo 7. Olha só o que está escrito. Está escrito assim. E fez, que é quando Deus está formando o mundo, tá? E fez Deus o firmamento. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. Vou ler de novo. E fez Deus o firmamento, tá? Ele fez o firmamento. Separou as águas que estavam debaixo, separou uma água que estava embaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. Ele separou uma água que estava debaixo, uma água que estava de cima, e assim foi. Menina, me lembro que eu li esse versículo e disse, meu Senhor, o que é isso? Pois o firmamento separou uma água que estava de baixo, uma água que estava de cima. Essas águas, é assim,
A Terra, quando o Senhor fez a Terra, era água. Era um planeta, né? A esfera lá. E pensa que era água em volta dela todinha. Água, 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 água. Quando Deus formou o mundo. Água. É tanto que a Terra, é no outro dia que ele forma, que ele manda as águas retomando. Que aí ele manda as águas recuarem, as águas recuam e aparece a terra seca. Mas enfim, ainda não chegou nessa parte. Tô ainda aqui, imagine assim, a terra é uma bolinha e essa bolinha, ela tá... É toda água, tem água. É água em tudo que é lugar, certo? Não existia a atmosfera que a gente vê hoje. Tá. Aí, nesse sétimo dia, o que o Senhor fala? Ele diz assim, ó, e fez o firmamento. O que é o firmamento? É justamente essa atmosfera, né? Essa separação, esse ar que fica no meio. Então pensa que o que a gente tem hoje em dia, tô em casa, ó, o firmamento, tá? Aqui tá o céu, né? Aqui tá a terra, mas pensa que aqui era água, né? Era água, tudo isso aqui era água, 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 água. Mas aí o Senhor, ele fez isso aqui, ó, o firmamento, que é o ar, que é a atmosfera. E aí ele separou umas águas que ficavam embaixo das águas que ficavam em cima. Deu pra entender? Ó, eu vou ler de novo. E fez Deus o firmamento, a atmosfera onde está o ar, tá? Formou isso. E separou, porque na hora que ele fez esse firmamento, é como se tivesse um monte de água ali e aquelas águas assim, uma subisse para cá e a outra descesse para cá. E nesse meião tá o firmamento, que é a atmosfera, que quando a gente vê em geografia, é o que permite ter vida na Terra, né? É essa camada de proteção da gente. Separou as águas que estavam embaixo do firmamento, né? E essas águas que estavam embaixo, quem são elas? Essa água de baixo? São os oceanos, os mares. Na verdade, essa grande água que estava embaixo, depois lá no outro dia, quando, acho que eu não sei em que dia é, mas aqui eu tô vendo aqui, ó, as águas do céu apareceram, ó. E disse Deus, ajunta-se as águas sobre o céu em um lugar e apareça a terra seca. E assim foi, quer dizer, Deus, ó, e chamou Deus a terra seca. Ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares, e Deus viu que isto era bom. Então, na hora que ele forma a terra seca, antes antes é só água, entendeu? Então, lá no começo, que era só água, ele formou o firmamento, formou as águas de baixo, que depois recuou a terra seca. Deu pra entender? Tá. E pra cima, é como se tivesse uma água, ela tivesse aberto isso aqui, água aqui, tá? Aqui a água dos mares, que depois recua, e o tanto de água aqui em cima. Aí eu fiquei, meu Deus, água em cima, né? Como que vai ter água em cima? Aí eu, beleza. Aí eu fuçando, tá. Se você olhar pro céu, se você olhar as nuvens, o que é nuvem? É água, né? Porque depois ela se precipita e cai em forma de água em solo líquido. Mas é água. Então, realmente, nós temos água na porção de baixo, nós temos o firmamento e nós temos uma porção de água aqui no estado gasoso em cima. Oi, é assim, foi assim que foi formado. Vou ler de novo. E fez Deus o firmamento, a atmosfera. E ele separou as águas que estavam embaixo. Deu para entender agora que são as águas que estavam embaixo do firmamento, das águas que estavam acima do firmamento. Ele separou e assim foi. E tem um ponto muito interessante, que se a gente for mais lá na frente, que é Noé, quando Noé fez a arca e veio o dilúvio, fala-se que esse dilúvio foi quando Deus ele abriu as comportas das águas de cima, porque a água de cima caiu todinha embaixo, né? E foi aí que teve a inundação da terra novamente. A terra todinha estava em volta de água, e depois ele recuou essas águas, assim como no começo. Mas provavelmente na época de Noé, as águas que estavam em cima, como se tivesse aberto uma torneirinha, e toda aquela água que estava em cima, ela jogou novamente para baixo. É interessante, né? Li durante muitos anos esse versículo e não entendia nada. E aí veio clareza para mim. Mas veio clareza para mim de entendimento disso. Primeiro porque eu fiquei mastigando esse versículo há alguns dias.
Primeiro porque eu procurei Ele. Primeiro porque eu procurei sentir o sabor desse versículo, entende? Também porque eu estava mais madura. Tem também isso, tá? Teve uma palavra que eu ouvi que era um pastor também. Ele falou assim, ele disse que uma das preocupações dele, que quando ele dá a palavra, falava a palavra, ele ficava, meu Deus, eu tô muito preocupado. Será que os meus fiéis, eles vão entender o que eu tô falando, vão entender a minha mensagem, o que eu vou falar? E aí depois ele falou que uma mulher chegou para ele e falou assim, cada um entende na medida do seu coração e do seu crescimento, de crescimento espiritual. Então, não se preocupe, só lança a mensagem e cada um vai entender em que ponto de maturidade ela se encontra, entende? Então, na época, quando eu li esse livro, o Gênesis, e várias vezes, também eu era mais jovem, era mais imatura, e tinha o entendimento também, ele era diferente. Então, agora, com mais idade, mais madura também no Senhor, com mais recursos, eu consigo entender de uma forma diferente. Então também tem isso, tem o entendimento e a maturidade em cima do versículo e da palavra, tá? Então isso são coisas que a gente vai ganhando e adquirindo com o tempo. Você estudando a palavra, você amadurecendo, você buscando. Temos entendimento, temos entendimento da palavra, temos amadurecimento. É como se um véu fosse rasgado, sabe? É a clareza. Pá, a clareza vem, você, meu Deus, era isso. E um outro ponto para falar aqui é sobre maturidade. Teve uma outra pessoa que estava falando da palavra, que ele fala assim, olha, eu sou o seu irmão mais velho. Aí ele diz, mas eu sou seu irmão mais velho e ele é mais novo que eu. E eu considero ele como meu irmão mais velho. Mas meu irmão mais velho, do ponto de vista espiritual, da palavra, do entendimento da palavra. Mas por quê? Porque ele entregou mais, ele está há mais tempo. Quanto mais você se dá, mais você recebe. Então ele se deu mais do que eu. Ele estudou mais do que eu, tem mais entendimento que eu. Mas o Senhor dá a palavra e dá tudo na mesma medida para todo mundo. Só que cada um de nós é isso, é o quanto que você vai atrás, é o quanto que você busca, é o quanto que você estuda, é o quanto que você se quebranta. Então esse meu irmão mais velho, que é mais novo que eu, ele tem 36 anos, ele é mais novo que eu. Mas eu considero como o irmão mais velho na palavra, porque ele busca mais. Tem isso também, tá? Do entendimento da palavra. Mas, inclusive, foi ele que falou essa questão das águas de cima e de baixo, que me deu entendimento. Foi ele que falou a questão do Noé, de abrir as torneiras. Me deu entendimento, né? Um irmão mais velho. Então, que a gente não tenha receio de ler a Bíblia, de ler a palavra. Força ela, leia. Mesmo que você não entenda hoje. Mas procure. Tudo tem um começo, né? Você não começa a subir um degrau do degrau 10, você começa do degrau 1. Não tenha pressa. Eu, na minha leitura bíblica, querendo comer feito farinha, porque eram 4 capítulos, e eu enganchei no 7. Minha leitura bíblica está um pouco comprometida, mas eu ganhei isso, sabe? Ganhei no meu coração, é isso que importa. Espero que tenha feito sentido para alguma de vocês. Espero que tenha ajudado.